Priscila, deixa eu te falar. Vamos começar contextualizando o que é homeopatia, o que é homeopatia, por definição mesmo, e a gente entra no assunto. Quem descobriu a homeopatia foi Hahnemann, lá no século XVIII. Ele era médico, né, de formação, e muito insatisfeito na época com o tipo de terapêutica que existia, porque, por exemplo, a pessoa ficava doente, eles faziam sangria, né, amputava, né, os membros, né, era o método que eles achavam que era válido, né, então a pessoa doente, eles acreditavam que o sangue estava adoecido e eles sangravam a pessoa, né, então boa parte dos métodos que existiam na época era desse tipo, e ele era muito insatisfeito porque ele não via sentido em provocar mais dor, né, a boa parte dos pacientes vinham a óbito. Então, ele chegou a quase desistir da profissão, mas Hahnemann era um homem muito inteligente. Boa parte do que ele arrecadava de dinheiro vinha de traduções de literatura, né, acho que na França, se eu não me engano. E ele pegava vários tipos de livro para traduzir, e em determinada época ele foi traduzir um livro de farmacologia, falando sobre o uso da quina no tratamento de malária. E sei lá o que deu na ideia dele, né? Algumas pessoas dizem que ele queria já dar cabo na própria vida. Outros dizem que ele já tinha na ideia, né? Desde lá de Paracelso, que falava da cura por semelhante. Dizem que ele já tinha esse conceito introduzido e ele queria testar esse princípio, né? Então, como tem muitos anos, né? Existem algumas teorias sobre o assunto. Que é um pouquinho do princípio da vacina também, não é? Mais ou menos. Uhum. Mas a ideia é da cura pelo semelhante. Então, ele resolveu que ele ia tomar a medicação, a quina, né? E ele percebeu que à medida que ele foi tomando a medicação, ele adoeceu e apresentou, tomando o medicamento que era usado para tratar a malária, ele começou a apresentar os mesmos sintomas de uma pessoa que tinha malária. Uhum. E a partir daí que ele começou a desenvolver a terapêutica e trabalhar com experimentação. Então, a forma com que ele foi descobrindo a medicação e a maneira de fazer essa medicina é experimentando. Então, inicialmente, venenos, né, que provocavam sintomas. O conselho de ética ia ficar doido. Pirado. Exatamente. Plantas que eram usadas como fitoterapia ou para cura, né? E ele começou a desenvolver esses princípios. Inicialmente, ele foi testando nele. E depois em conhecidos, parentes, médicos, amigos que também apoiavam o estudo. E foi chegando hoje uma série da classe medicamentosa, né? Então ele criou um livro de matéria médica. Hoje a matéria médica homeopática deve ter em torno de 3.000 medicamentos, né? E Hahnemann foi desenvolvendo vários deles, né? Descobrindo aí até ele vir a óbito. E além disso, ele começou a aperfeiçoar a terapêutica. Então ele tem os livros, que é o órgão, né, que é a arte de curar, que ele foi descrevendo nesse livro como que ele foi chegando, quais são as medicações, qual que é o princípio, como que isso funciona. Porque não só ele descobriu que a medicação, que aquilo que adoecia, né, no caso a quina, que era usado para tratar malária, se ele se envenenasse com ela, eles tinham os mesmos sintomas de quem tinha malária. Mas ele descobriu que se ele tomasse a medicação quina, né, que é derivado de uma planta, se ele tomasse ela pura, ele ficava doente, mas ele não queria ficar doente. Uhum. Então ele foi diluindo ela, ele foi tomando pequenas doses. Já viu aquele ditado falar, né? Pequenas doses homeopáticas, né? Então ele foi começando a diluir aquilo e foi criando métodos de diluição até que aquilo se tornou uma medicação. E aí a quina homeopática começou a ser usada para tratar as pessoas de malária.